aqui, pessoal, eu vou dar um outro exemplo do compartilhamento, tá? Então, a gente já sabe que os usuários têm as recomendações, os padrões, as recomendações feitas, os padrões compartilhados com o criador do padrão e a equação, mas aqui eu vou exemplificar uma coisa. Vamos supor que o usuário 1, usuário 2 e o usuário 3, eles tenham feito as recomendações a partir do padrão X e do padrão Z. Aqui no caso, o criador compartilhou mais um padrão, tendo essas duas equações, né? Se por acaso o usuário 3, o criador do padrão, ele remover o compartilhamento de um padrão vou dar um exemplo com os três, ele removeu dos três o descompartilhamento da equação y, por exemplo. No padrão da equação, no padrão que tem essas equações, o usuário ele não vai conseguir reprocessar, no caso, a equação 3, né? 3, ele não vai conseguir reprocessar a equação 4 e ele não vai conseguir reprocessar a equação 5. Ele só vai conseguir reprocessar as equações 1 e a equação 2. No caso, por conta desse padrão foi removido, mas esse padrão que ele compartilhou tem essas duas equações que seriam as mesmas equações que estavam no padrão y. Então, se ele removeu esse padrão, mas esse padrão Z aqui tem essas duas equações que foi usada nessa recomendação, mas não tem as equações 3, 4 e 5. Então, no caso, ele não teria acesso à edição da equação 3, 4 e 5. Um outro exemplo aqui que eu posso dar para falar para vocês é o seguinte. Vamos supor que o criador do padrão ele compartilhe o padrão H, tá? Então esse padrão H ele compartilhou diretamente com os três novamente. Só que o criador do padrão ele remova esse padrão aqui, ele remova esse padrão aqui e esse padrão aqui. O usuário 1, 2 e 3 ele não tem mais acesso a essas duas equações, mas o criador ele compartilhou o padrão H, que teria as equações do padrão Z e do padrão X. Os usuários ainda assim conseguiriam reprocessar por conta que nesse padrão H aqui ele tem as equações que tem no padrão Z e no padrão Y. Então eles assim conseguiriam reprocessar, ter permissões de criar e tá podendo criar até adicionar no caso aqui do padrão do usuário 1, por exemplo. O usuário 1 ele compartilhou a equação, né? No caso seria 6 e 7, com o usuário 3. Como ele compartilhou somente a equação, esse usuário 3 pode usar essas equações 7 e 8 em outras recomendações, certo? Isso vale para qualquer usuário ter compartilhado a equação separada. Ele pode implementar essa equação compartilhada com ele em outras recomendações também, tá? Então isso aqui foi um vídeo explicando um pouco sobre a questão das permissões e do compartilhamento.